Bem, agora nós vamos colocar uma animação nos sprites. Na verdade, nós vamos tocar de alguma maneira uma sequência de imagens conforme o sprite sheet, escolhendo algumas para serem executadas dependendo da situação. Bem, então, claro que nós não temos como animar um pedaço da imagem aqui. Se fosse um objeto 3D, a gente até tem como fazer isso. Bem, vamos selecionar aqui nosso inimigo. Na verdade, vamos selecionar ele aqui como prefab, para a gente poder já fazer isso para todo mundo. E vamos colocar um componente chamado Animator. Este componente é muito poderoso, porque ele permite que a gente controle várias animações de um determinado Game Object. Pode ser um sprite, mas pode ser também um Game Object 3D qualquer. Bem, o Animator ele tem aqui como principal atributo, como principal parâmetro deste componente, o controller. O controller, podemos imaginar um controlador que vai conter todas as animações e eventualmente, as informações dessas animações para serem tocadas. Bem, nós não temos aqui nenhum controlador sendo aplicado. Vamos aqui em Assets e criar agora uma pasta chamada Animation, onde nós vamos colocar e gravar todas as nossas informações de animação. E aqui vamos criar como um prefab um Animator Controller. E vamos chamar esse controller de inimigo. Nós podemos ter um controller para cada tipo de personagem diferente e tudo mais. Bem, agora, este controlador vai ser, na verdade, uma espécie de máquina de estados que vai ter informações sobre animações e quando essas animações precisam ser executadas, dependendo do que está acontecendo. Vamos voltar agora lá no nosso inimigo e aqui no controller vamos poder buscar inimigo, já que agora nós criamos essa maquininha de estados. O que esse controller vai fazer, na verdade? Nós vamos ter várias animações possíveis para este inimigo, andando de um jeito, andando de outro jeito, correndo, agachando, sei lá. Né? E o que o controller vai fazer é escolher que animação vai ser tocada de acordo com o que está acontecendo, com informações do jogo, com informações variáveis, é, enfim, da execução do jogo em si. Bem, então vamos criar. Nós não temos nenhuma animação ainda para esse Game Object. Vamos então criar animações para ele. Para criarmos animação, nós temos aqui uma ferramenta também bem poderosinha que permite que eu crie animações, sequências de animações para cada Game Object. Vamos criar aqui, veja que eu tenho que estar com esse Game Object selecionado e eu estou aqui vou criar agora uma listinha de animações para este Game Object específico. Vamos criar aqui e vamos chamar a primeira animação, vamos chamar Walk Left, caminhe para a esquerda. Ok. Bem, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos ter que fazer uma animaçãozinha. Se fosse, por exemplo, um objeto 3D, ele poderia ter uma sequência de animações gravadas, a gente poderia trazer de algum motion capture ou até mesmo a gente animar parâmetros, praticamente qualquer tipo de parâmetro acessível aqui pela engine. No caso de sprites, nós podemos trazer para a animação já um grupo de uma sequência de imagens. Então, veja que aqui nós temos o nosso sprite sheet. Aqui já foi recortado, mas vocês já sabem como fazer o recorte. Basicamente, é só criar aquela múltipla sprite, e como nós fizemos para o tile. Então, vai ficar exatamente a mesma coisa. E ao fazer o recorte, aqui a gente tem toda a sequência de imagens uma a uma que estava dentro de uma mesma sprite sheet.
E vamos selecionar aqui todos os sprites chamados walk. Walk, são 4. E vamos arrastar para cá, para a linha do tempo. Reparem que se a gente der um play aqui, ficou muito rápido, né? Porque na verdade a gente está colocando aqui, temos 1 segundo e 60 frames em 1 segundo, e ele fica rodando aqui um sprite por frame, então está muito rápido. Então vamos reescalar aqui a linha do tempo e colocar para que ele dure, vamos botar 30 segundos, né? Desculpa, meio minuto, 30 segundos, está aqui, beleza. Vamos ver agora, perfeito. Então, essa animação especificamente, que dura 30 segundos, está desse jeito. Vamos criar agora outra animação, que vai ser walk right. Mas nós não temos os sprites dele caminhando para a direita, mas nós vamos pegar estes mesmos sprites, colocar aqui em 30 também, e vamos adicionar uma propriedade aqui no frame 0. Podemos acessar todos os atributos do GameObject e animá-los. Então, podemos inclusive fazer uma transformação, mas nós não vamos movê-lo através de animação, nós vamos mover através de script. Então vamos aqui em Sprite Render, por exemplo, e temos uma propriedade chamada FlipX, que vai fazer ele ficar flipado na horizontal. Sim, peraí, vamos habilitar aqui, vamos colocar no frame 0 e habilitar ele para estar flipado. Tá? Então veja que agora esse mesmo sprite serviu para a gente fazer da direita. Bem, de igual maneira, vamos fazer agora dele andando de frente e ele andando para trás, ou para cima e para baixo. Então vamos criar um novo clipe chamado Walk Up. Onde nós vamos buscar as sprites, esses sprites work up, peraí, deixa eu só ver certinho aqui, up 1, up 2, up 3 e up 4. Então vamos selecionar estes todos, trazê-los para cá. Igualmente, vamos dar uma duração de meio segundo, desculpa. E finalmente um novo clipe que nós vamos chamar de Walk Down. Um, dois, três, 4. Então são esses 4 aqui. E aí está. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Play. Ok. Bom, só que a gente fez todas essas animações, mas a gente não diz quando e por que elas são ativadas. Quem vai dizer isso vai ser o controller que nós criamos para o inimigo. Então vamos abrir aqui no Windows o Animation Controller, o Animator, desculpa. E quando abrimos, vemos que temos aqui uma máquina de estados, onde cada estado corresponde a uma animação. E temos as transições, que são algum tipo de função, com parâmetros e tudo mais, que vão fazer com que haja uma transição aqui entre um estado e outro, entre uma animação e outra, e a gente possa, de acordo com os eventos, acontecimentos ou variáveis, trocar de uma animação para outra. Veja que a gente pode clicar aqui e fazer uma transição, a transição daqui para cá. Então, tão logo esse estado de walk left acabe, ele vai para o walk right, que depois vai para o walk up, e vamos vir para o walk down. É uma animação meio louca, porque aqui ele acaba uma sequência de um vai para outra sem nenhum tipo de função de transição. Vamos aqui na cena e vamos colocar o inimigo de novo na cena.
E vamos ver que agora ele vai estar meio louco assim em relação ao comportamento, porque a gente vai ter todas as animações uma tocando na sequência da outra. A gente nem está conseguindo ver direito. E vejam que na verdade ele parou na última e fica no último estado indefinidamente, que é o walk para baixo, acho. Né? Bem, vamos voltar aqui no Animator, mas nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de fazer transições de animações cruas, como estamos fazendo aqui, vamos deletar todas elas daqui e nós vamos usar um estado especial chamado Blend, que vai permitir que a gente faça uma transição composta entre as animações. Para isso, nós vamos criar um novo estado chamado Blend Tree. E vamos construir esse estado especial chamado Blend Tree. Da entrada ele vai direto para esse estado especial e dentro desse estado nós vamos fazer uma mixagem, digamos assim, das animações dependendo dos parâmetros que a gente vai definir. Se nós dermos um duplo clique aqui, nós vamos ver que esse aqui, entramos agora no estado Blend Tree, nós vamos poder editar esse Blend Tree e nós vamos fazer um blend de 2D com duas direções, vocês já vão entender por que 2D de duas direções, onde nós vamos usar duas dimensões para fazer o blend, que é o eixo horizontal e o eixo vertical, de acordo com o movimento do personagem. Aqui, para esse estado, nós vamos criar dois parâmetros do tipo float, que vai ser a direção x, e o parâmetro direção y. Ops, errado aqui. Que vai ser usado que nós vamos de alguma forma depois amarrar com as direções de movimento lá no script mesmo. Como nós escolhemos aqui o blend, ou seja, a mixagem de animações baseadas em duas dimensões, né, vai aparecer aqui dois parâmetros, e nós vamos escolher aqui o direção x e direção y, e veja que agora o Blend Tree se baseia na alteração de parâmetros, os parâmetros de x e de y é que vão dizer que estado vai ser acionado. Vamos criar agora 4 motion fields, que são a combinação desses dois parâmetros baseados nos dois parâmetros que a gente definiu. Então veja que aqui a gente criou 4 motions, 4 animações diferentes, e para cada uma nós vamos colocar aqui uma das animações que a gente criou. Então, aqui tem um monte, mas assim, walk left, e vamos preenchendo todos desse jeito aí. Qual é a ideia agora? Nós criamos quatro situações aqui de animação. Vejam que essas 4 estão aqui espacialmente colocados neste gráfico, que é 2D, porque a gente criou um estilo 2D. E dependendo do valor que esse vermelhinho se encontra, que é a valor das variáveis dir x e dir y, veja que se eu venho aqui, ele está valendo negativo nos dois, positivo para os dois, ele vai escolher uma animação mais próxima para ser usada como animação corrente. Então, neste caso, a gente vai ter que agora colocar os valores adequados para a posição x e posição y em relação ao que a animação a gente vai querer que ele tenha nesse momento.